Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos conteúdo para nono ano. Para ser mais específico, é a matéria sobre a Guerra Fria, período de 1945 até 1991. Bora lá? Este conteúdo, a Guerra Fria, vários estudiosos, historiadores, pessoas que trabalham com o tema afirmam que o conflito começou antes de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, ali 44, 40, até 43. Outros dizem que posteriormente em 47, porém eu vou trabalhar com vocês após o final da Segunda Guerra Mundial, 1945 até 1991. E este conteúdo será 2 vídeos para ficar mais claro e mais exposto para vocês, para não ficar um conteúdo tão gigante e difícil de aprender. Bora lá? A gente tem que entender que a Guerra Fria, ela se deu o conflito basicamente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por quê? Após o final da Segunda Guerra Mundial, os aliados eles conseguiram a vitória e basicamente os líderes dos aliados eram os Estados Unidos, Inglaterra e a União Soviética. Após este conflito, dois aliados que se transformaram em superpotências, existiam as potências, agora após o final da Segunda Guerra Mundial, se transformaram em duas superpotências, os Estados Unidos da América e a União Soviética, e eles tentaram conseguir a hegemonia, a liderança mundial. Bom, teremos aqui o EUA, que é basicamente a abreviação dos Estados Unidos da América. A sua formação foi em 1776. O caráter é capitalista. Como vocês podem reparar, a imagem aqui abaixo é a bandeira norte-americana, com 13 listas, branca e vermelha, representando as 13 colônias iniciais dos Estados Unidos, e os estados que são representados pelas estrelas na bandeira americana. E aqui o globo representando onde está localizado territorialmente os Estados Unidos no continente americano. Logo à frente, a URSS é a abreviação de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A sua formação foi em 1922. O caráter é socialista comunista. E aqui, como vocês podem reparar, a bandeira da ex-extinta União Soviética, ou a extinta União Soviética, a ex-república as repúblicas socialistas, em vermelho, como imagem, como cor em destaque. Temos aqui a imagem de uma foice e um martelo, que a foice representa o trabalho do campo e o martelo representa o trabalho urbano, o trabalho das cidades. E logo acima desta imagem nós temos uma estrela representando o Partido Único e Partido Comunista, né? E uma estrela com 5 pontas, que representa os 5 continentes. Logo à frente nós temos a representação no mapa mundi, onde estava localizado a União Soviética. Como vocês podem reparar aqui, a União Soviética, ela é representada em verde, e é o maior país que já existiu em extensão territorial do mundo. Pega aqui na parte da Ásia, do continente asiático, passa no centro da Ásia e chega até a Europa. Quais são as definições de Guerra Fria? É uma guerra ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética. Ambos os países disputavam a hegemonia mundial. A Guerra Fria é porque não houve uma declaração direta de guerra por conta deste mesmo nome. O que houve foram conflitos isolados com interferência dos dois países. Terá uma grande utilização de espiões e propaganda para promover o sistema ou denegrir o sistema oposto. Como vocês podem reparar aqui na imagem, coloquei o símbolo máximo dos Estados Unidos, que é a representação da Estátua da Liberdade, e ao lado o Kremlin, que era a capital da União Soviética. Hoje o Kremlin é um conjunto de construções que fica em Moscou, que é a capital da atual Rússia, que é a herdeira da União Soviética. O início da Guerra Fria.
Basicamente, o início se dará com a doutrina Truman, que Henry Truman era o presidente dos Estados Unidos em 1947, e ele mesmo acreditava que os Estados Unidos estavam prontos para defender qualquer país que se sentisse ameaçados pelo comunismo da União Soviética, e terá os tratados e alianças deste conflito. Bom, linkei aqui 4 para vocês. Primeiro, o Plano Marshall, que foi um plano econômico criado pelos Estados Unidos. O objetivo aqui era evitar a entrada do socialismo na Europa Ocidental. E o Plano Marshall seria atender os países do bloco capitalista financeiramente. Teremos a Comecon, contrapartida é um plano econômico criado pela União Soviética, e o objetivo era evitar a entrada do capitalismo na Europa Oriental. Também atender os países do bloco socialista financeiramente. Teremos a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma ajuda militar dada pelos Estados Unidos aos países do bloco capitalista. Bom, inclusive essa OTAN ela existe até os dias atuais. Ela é uma organização militar que atua nos dias atuais e no ano de 2020, inclusive. Teremos o Pacto de Varsóvia, que Varsóvia é a capital da Polônia, que na época era socialista, e terá ajuda militar dada pela União Soviética aos países do bloco socialista. Como vocês podem reparar, eu coloquei aqui a imagem representando o logo da OTAN e NATO, que quer dizer OTAN em inglês. E logo abaixo tem a representação, o logo do Pacto de Varsóvia e as bandeiras dos países que eram membros deste mesmo pacto. Eu coloquei aqui para vocês algumas representações. O cartaz do plano Marshall de propaganda, como vocês podem reparar aqui ao fundo a bandeira dos Estados Unidos representando, né? E aqui à frente várias bandeiras do continente europeu, os países que formavam, como a Grécia, França, a Alemanha Ocidental, Itália, dentre outros. E ele diz mais ou menos, seja qual for o clima, devemos nos mover juntos. Coloquei aqui também a imagem do George Marshall, que ele é o ex-secretário de Estado estadunidense que foi responsável pelo Plano Marshall, que recebe o seu nome. E aqui eu coloquei uma imagem representando os soldados que eram do Pacto de Varsóvia, os soldados que eram dos países signatários deste pacto. Temos a Hungria, a Bulgária, a Alemanha Oriental, a Polônia, a Romênia, a União Soviética e a Tchecoslováquia. Como vocês podem reparar, os soldados aqui estão abraçados entre eles. E a principal arma comunista é a AK-47, que é usada por eles. Essa AK-47 foi criada na União Soviética e é a arma hoje utilizada por muitos terroristas, mas na época foi a arma utilizada por vários exércitos nacionais. Quais serão os principais incidentes na Guerra Fria? Primeiro, teremos da Alemanha, que no ano de 1945 a Alemanha foi dividida em 4 áreas de influência: Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, após o final da Segunda Guerra Mundial. Depois de um tempo, a Alemanha vai ficar dividida em 2 áreas, Estados Unidos e União Soviética. No ano de 1949, terá a divisão da Alemanha. Em RDA, que era a República Democrática da Alemanha, fica na Alemanha Oriental, e a capital era Berlim, e influência socialista da União Soviética. E do outro lado, a divisão ficou RFA, que é a República Federal da Alemanha, que é a Alemanha Ocidental. E a capital é Bonn, e influência capitalista dos Estados Unidos. Então a Alemanha ela foi dividida em 2. De 1949 até 61, tem a fuga de mais de 25 milhões de habitantes da Alemanha Oriental para a Ocidental. Eles estavam fugindo aqui do comunismo russo. No ano de 1961, a União Soviética mandou construir um muro cercando a cidade de Berlim. O principal argumento utilizado aqui é que o dinheiro, as pessoas trabalhavam no lado de Berlim
ocidental e moravam no lado oriental. Chegando lá, eles recebiam do lado ocidental, que a moeda da Berlim capitalista era mais forte, aí retornavam e o dinheiro, a moeda da ocidental era mais forte que a oriental, então causava uma inflação. O muro ele tinha 155 quilômetros, cercando a cidade de Berlim, 3,6 metros de altura, 302 torres de proteção, né, ficavam vigias, e 192 pessoas morreram tentando atravessar o muro do lado oriental para o lado ocidental, chamado de Muro da Vergonha e símbolo máximo da Guerra Fria. No ano de 1989, sua queda, e em 1990 teve a reunificação das Alemanhas em apenas uma nação, uma Alemanha. Como vocês podem reparar aqui, eu coloquei a imagem da Alemanha repartida. Vocês podem reparar aqui o lado ocidental da Alemanha, capital Bonn, principais cidades como Frankfurt, Munique e Hamburgo. E do outro lado nós temos a Alemanha Oriental, que era representada aqui em Dresden. Como vocês podem reparar, a Berlim, que era a capital da Alemanha Oriental, ela era dividida em duas, a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. Berlim Ocidental era de caráter capitalista, então os soviéticos eles construíram em volta da Berlim Ocidental um muro. Aqui na segunda imagem, os soviéticos construindo este muro para evitar que as pessoas saíssem do lado oriental e fossem para o lado ocidental. Aqui outra uma imagem representando a época da construção. E eu coloquei depois o fim do Muro de Berlim, as pessoas, os alemães, eles comemorando. Aqui este rapaz quebrando o Muro de Berlim, né, na época que foi destruído este muro. E ao fundo, um dos principais símbolos postais de Berlim, o portão de Brandeburgo, e várias pessoas estão em cima do muro na época que ele caiu, no ano. Outro principal incidente que teve foi na China, que até 1945 a China foi ocupada por tropas japonesas. No ano de 1945 o Japão foi derrotado e teve que deixar o território chinês. E aí, dois grupos partidários ganham força. O Partido Nacionalista, que o líder é Chiang Kai-shek, que são os capitalistas, e o Partido Comunista ganha poder na China, que o líder é Mao Tse-tung, que é o de caráter comunista. De 45 até 49 teve a Guerra Civil na China, ou Revolução Chinesa. Basicamente são os nacionalistas com apoio dos Estados Unidos versus os comunistas com apoio da União Soviética. Coloquei aqui a imagem do principal representante Mao Tse-tung, que era o comunista, e o Chiang Kai-shek, aqui logo ao seu lado. Em 1949, os comunistas vencem a guerra e o conflito marcado por vários crimes dos ambos os lados. E o Mao Tse-tung, ele chega ao poder e a China se torna socialista. E o Chiang Kai-shek foge para a ilha de Formosa, onde funda a China capitalista, que é chamada hoje de Taiwan. Temos o terceiro, que é o da Coreia. No ano de 1919 até 45, a Coreia esteve sob domínio japonês. A Coreia fica bem no extremo oriente, como vocês podem reparar em vermelho aqui, cidade. O Japão, nós temos a Península Coreana. E aí em 45 o Japão é derrotado para os aliados. No mesmo ano, os Estados Unidos e a União Soviética concordaram em dividir a Coreia provisoriamente. O norte ficando socialista e o sul capitalista. No ano de 1950 haveria uma eleição geral na Coreia para decidir o seu futuro. Não aconteceu e o clima de hostilidade entre as duas regiões aumenta drasticamente. E o início da Guerra da Coreia, período de 1950 até 53, 3 anos. A Coreia do Norte socialista versus a Coreia do Sul capitalista. E foram separados pelo paralelo 38, 38º. Não houve acordo de paz e apenas um cessar-fogo por conta que o conflito não teve vitoriosos. E temos também a guerra ideológica dentro da Guerra Fria.
Ideologia é um termo difícil de achar um significado e simples e claro. A ideologia ela seria algo que eu considero ideal, certo a se seguir, meio termo. Desde o surgimento da humanidade, há ideologias. Por exemplo, temos a moda, esporte, novelas, políticos, sociedades, dentre outros. Na Guerra Fria, essa guerra ideológica chega no campo, essa guerra chega no campo ideológico. E pessoas mascararam outros objetivos com a guerra ideológica. Então, eles faziam maus, perseguiam pessoas, ambos os lados, capitalistas e socialistas, devido a essa guerra ideológica. Por exemplo, perseguiram opositores justificando e alegando que seja uma ameaça ao sistema. Então, os capitalistas eles perseguiam os comunistas, dizendo que eles eram os maus, e os comunistas também muitas vezes perseguiam os capitalistas, dizendo que eles eram os vilões. E há perseguições dentro da Guerra Fria. Os exemplos que nós temos é o stalinismo na União Soviética e o marxismo nos Estados Unidos. Como se dará a guerra ideológica com o stalinismo? Período de governo de Joseph Stalin, que é compreendido como stalinismo. Joseph Stalin ele governa a União Soviética de 23 até 1953. Uma imagem aqui deste rapaz, do Stalin com o bigodão. Ele se torna um dos maiores símbolos do socialismo. Com os Estados Unidos derrotou o nazismo e transformou a União Soviética em uma superpotência. Fez um governo ditatorial repressivo, um dos maiores assassinos e genocidas da história. Transformou sua imagem em um deus e fez dura repressão aos opositores. Maiores exemplos que nós temos dessa perseguição, ele mandou matar o seu ex-aliado Trotsky, inclusive Trotsky era o líder do Exército Vermelho do seu lado. E os exemplos que nós temos da perseguição, dos genocídios do stalinismo são inúmeros do Stalin, mas eu coloquei 3. O Holodomor, Grande Expurgo e os Gulags. São os símbolos do stalinismo na União Soviética. Eu vou falar um pouquinho sobre estes 3. O Holodomor ele ocorreu de 1932 até 1933. O local foi a Ucrânia. A Ucrânia era uma ex-república soviética, hoje é um país independente. O outro nome do Holodomor é genocídio ucraniano ou grande fome. O Stalin ele vai decretar um bloqueio de alimentos para os ucranianos morrerem de fome. E o número de mortos é desconhecido. É mais de 10 milhões de pessoas que morreram neste Holodomor. Temos o Grande Expurgo, que aconteceu de 36 até 38. Outro nome é a Grande Terror ou Grandes Purgas, onde que o Stalin perseguia que seus inimigos, que ele consideravam inimigos dentro da Rússia, dentro da União Soviética. É uma campanha repressiva e política aos seus inimigos, como eu falei. E o número de mortes também é desconhecido. Varia de mais de 700 mil pessoas que o Stalin mandou matar. Bom, estes números são desconhecidos por conta que a União Soviética era uma ditadura, então as pessoas elas não tinham muito contato com o que estava acontecendo dentro da Rússia. Estes números, é claro que eles vão ser mostrados depois da morte de Stalin. Os gulags também é um período de 1930 até 1960. Os gulags foram sistemas de campos de trabalhos forçados. O exemplo que nós temos é na Sibéria, que é considerado um dos lugares mais frios do mundo. O número de presos e mortos é desconhecido também, varia de mais de 1 milhão de mortos. E o Stalin, aqui, ele fez muita exclusão de registros, como vocês podem reparar, o Stalin propriamente mandou editar várias fotos, depois que ele chegou no poder, com inimigos sendo retirados das fotos que o Stalin parecia. Aqui vocês podem reparar um homem ao lado de Stalin e logo abaixo aqui ele foi retirado. Imagina aí, nessa época já ele mexia com Photoshop. Lembrando que o Photoshop foi criado depois da Guerra Fria, apenas fazia edição das fotos. E dentro da guerra ideológica teremos o marxismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele estava tendo um medo comunista devido à sua expansão, ou seja, os comunistas estavam se expandindo muito pelo território mundial, e aí surge um medo dos próprios comunistas.
E aí surge o principal nome também neste contexto, o Joseph McCarthy. Ele foi um senador americano e principal nome da perseguição aos comunistas. Como vocês podem reparar, uma imagem aqui do lado direito representando a sua face. E o McCarthy, ele diz que o comunismo está dentro dos Estados Unidos e ele é totalmente anticomunista. Terá um aumento da perseguição aos supostos comunistas, ou seja, perigo vermelho. E o governo faz violações dos direitos individuais dos cidadãos. Inclusive, este período de perseguições recebe o nome de marcatismo dentro dos Estados Unidos. Os perseguidos foram políticos, professores, escritores, cientistas, funcionários públicos. E teremos uns exemplos relevantes do casal Rosenberg e Charles Chaplin, como eu vou mostrar para vocês agora. O casal Rosenberg, Julius e Ethel Rosenberg, eles foram acusados de espionagem e a acusação de transmitirem dados do Projeto Manhattan, o projeto da bomba atômica, para a União Soviética. E os mesmos foram condenados à morte na cadeira elétrica. E teremos o caso do Chaplin, que ele é um dos maiores atores da história, cineastas também. Ele foi acusado de comunismo e criticar o capitalismo. Por isso teve uma perseguição intensa do governo americano e o mesmo retorna para o seu país de origem, a Inglaterra. Como vocês podem reparar, uma imagem que eu coloquei aqui de um cartaz de propaganda de 1949, mostrando a doutrinação comunista nas escolas, a suposta doutrinação que estava tendo nas escolas estadunidenses. Um soldado soviético, como vocês podem reparar, ele com uma barrinha aqui, uma faca na ponta da arma, eu esqueci o nome, o capacete militar e o símbolo soviético, injetando um fluido de propaganda comunista na escola. Então era amplamente difundido esses materiais anticomunistas dentro dos Estados Unidos e por conta da suposta doutrinação vermelha dentro das escolas. E aí o governo dos Estados Unidos reconhece que passou dos limites e diminui drasticamente a perseguição às pessoas dentro do seu país. Teremos depois a coexistência pacífica entre as duas nações, que em 1953 terá um equilíbrio do terror, ou seja, altos gastos com armas. Em 1953, o Joseph Stalin, líder da União Soviética, morre. Quem assume é o Nikita Khrushchev. Ele vai assumir o governo da União Soviética e cria o termo coexistência pacífica. E em 54, o Nikita ele inicia a redução ao alto culto da personalidade de Stalin. Em 56, ele faz o relatório Khrushchev, que denuncia os crimes de guerra de Joseph Stalin, os crimes de guerra e os crimes que ele fez, como o Holodomor, que eu expliquei, dentro da Ucrânia, os gulags, que o Joseph Stalin, inclusive, é considerado por muitos como o maior assassino da história. Ele faz devido ao crescente temor de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, e este conflito ele destruiria a vida na Terra. Então vai ter uma aproximação diplomática entre as duas nações. E também se vai dar o fim do marcatismo e o stalinismo. Em 1953 até 62, houve um período de relativa paz entre os Estados Unidos e a União Soviética. Houve acordos nucleares entre as duas nações, como a diminuição da produção armamentista, por conta que o material bélico que as duas nações tinham poderia acabar facilmente com o mundo. E aí é instalada uma linha telefônica direta de Moscou a Washington. E os Estados Unidos e a União Soviética respeitam um ao outro nas suas zonas de influências. Eles tentam não interferir nos países que eles detinham determinada influência. E aqui eu coloquei uma imagem representando ao primeiro-ministro da União Soviética, o Khrushchev, cumprimentando então o John Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos em 1961.
E assim eu fecho essa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estarei à disposição e até a próxima aula. Tchau!